O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite. A caminho das presidenciais de janeiro de 26, estão esta noite frente a frente os candidatos Luís Marques Mendes e Jorge Pinto. O debate será transmitido em direto e em simultâneo na RTP1, na RTP Notícias e na RTP Internacional. O sorteio determinou que a primeira intervenção cabe a Jorge Pinto, a última a Marques Mendes. Boa noite aos dois. A minha primeira questão é para ambos e é a seguinte: do vosso ponto de vista, qual é a função mais importante no exercício do Presidente da República? Começava por si, Jorge Pinto. Boa noite, Vítor Gonçalves. Cumprimento também o Luís Marques Mendes e os telespectadores e começo com uma curtíssima nota prévia para felicitar a seleção de sub-17 de futebol masculino que venceu o Campeonato do Mundo e que acho que mostra bem que esta diversidade, esta pluralidade de Portugal são a sua grande força e não é nem nunca será uma fraqueza do nosso país. O Presidente da República tem muitos poderes, mas aquele que me parece ser o de último recurso, e talvez por isso, se calhar, o mais importante, é de ser a válvula de escape da nossa democracia. É aquilo que tem de estar em cima da mesa e aquilo que tem de ser a função principal do Presidente da República é ser a garantia de que tudo é feito para proteger a nossa democracia. E foi por isso, com até alguma surpresa, que no debate entre Luís Marques Mendes e António Filipe, que eu vi com atenção, me surpreendeu quando teve algumas dúvidas em relação ao que poderia ser uma deriva autoritária no nosso país. E aquilo que eu acho que o Presidente da República deve fazer é, perante esse risco, que é um risco real neste momento na nossa República, ser muito claro e ser claro ao dizer que não precisa sequer de esperar que esse ataque exista, mas que deva ser preventivo. Aquilo que eu farei, Sr. Presidente da República, é, junto do Conselho de Estado, organizar e pedir um estudo de resiliência democrática das nossas instituições. Algo que foi feito, por exemplo, em França e que demonstrou que em apenas 18 meses, em menos de 2 anos, com alterações legislativas e constitucionais cirúrgicas, o próprio regime poderia ser alterado, coisa que foi, por exemplo, na Hungria. Eu não quero isto para o meu país e não quero que cheguemos a esse ponto. Portanto, acho que um Presidente da República tem essa função preventiva de defesa do regime e aí sim, talvez, a mais importante das funções do Presidente da República. Vou dar agora a palavra a Marques Mendes, mas depois, a seguir, já lhe vou perguntar que válvulas é que poderiam ser introduzidas, do seu ponto de vista, nesse estudo que sugere. Marques Mendes, para si, qual é, e tendo em conta a Constituição e tendo em conta que é a experiência presidencial dos últimos 5 presidentes, qual é o poder mais importante em Belém? Deixe-me também cumprimentá-lo a si, cumprimentar o Jorge Pinto, cumprimentar os telespectadores, se não levar a mal de uma forma muito especial, porque também estamos na RTP Internacional, cumprimentar os portugueses das comunidades em toda a parte do mundo, porque Portugal não são só os 10 milhões cá dentro, são os 5 ou 6 milhões lá fora, e às vezes as comunidades portuguesas no estrangeiro são muito, muito esquecidas. E também associar-me à saudação à seleção nacional, porque é um grande exemplo daquilo que eu quero para o meu país. Ambição. Aqueles jovens são um notável exemplo. Agora, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que o poder mais importante que o Presidente da República tem é o poder da palavra e da magistratura de influência, que estão ligados. Sobretudo por isto. Qual é o meu grande objetivo nesta candidatura? Puxar Portugal para cima. Ambição nacional. Ambição económica para o país crescer mais. Ambição social. Ambição tecnológica. Ambição relativamente aos jovens. Ou seja, qual é o meu modelo de país? Nós temos que começar pelos objetivos. O que é que eu desejo para Portugal? Uma nação mais rica, um país mais justo, uma sociedade mais culta. Ou seja, é preciso um espírito reformista para concretizar isto, este é o caminho, é preciso estabilidade e é preciso ambição. E para tudo isto, o poder da palavra e da magistratura de influência do Presidente da República é muito e muito importante. É fundamental mesmo que nós mudemos esta atitude de em cada problema vermos uma fatalidade. Não, em cada problema nós temos que ver uma oportunidade. Portugal está quase a fazer 900 anos de história. Não somos uma nação qualquer. Já tivemos crescimentos económicos maiores. Podemos ter, apesar deste momento até não estar razoavelmente bom. Mas temos um país ainda com muitas desigualdades sociais. Vítor, basta pensar nisto. Esta hora estão seguramente muitos idosos, pensionistas e reformados a ver-nos. Vão ter pela lei um aumento de 2,8%.
É bom porque é ligeiramente acima da inflação. Mas é curto, muito curto, para pessoas que têm pensões de reforma de 300, 400, 500, 600 euros. Como é que isto se resolve? Sem demagogia, resolve-se pondo o país a crescer mais, ou seja, a ter mais ambição. Tu acha que o Governo podia ter ido mais longe? Não, este é o critério da lei. O Governo até vai mais longe, atribuindo depois, ou propondo-se atribuir depois, no verão, um suplemento extraordinário. Não, o que eu acho é que os aumentos normais são baixos por força da lei. E são baixos em grande medida porquê? Porque temos pouca economia. E temos pouca economia porquê? Porque não temos ambição. A minha preocupação central como Presidente da República vai ser usar a palavra, a magistratura de influência para fazer puxar o país para cima. Esta mesma questão que eu coloquei a ambos no início, qual é, digamos, a função mais importante do Presidente da República, foi colocada numa sondagem do ICS que aos cidadãos, e foi revelada ontem no Jornal Expresso, e os portugueses indicavam como primeira questão, primeira função do Presidente, obrigar o Governo a agir, fiscalizar o Governo e colaborar com o Governo. Que conclusões é que tiram destes números? Isto vai ao encontro daquilo que são as suas intenções se vier a ser eleito, Jorge Pinto? Vítor esteve aqui comigo no meu primeiro debate, não me deixa mentir. Eu tenho sido claríssimo em relação ao que eu vejo que pode ser uma influência positiva por parte de um Presidente da República e desafio também Marcos Mendes a trazer essa mesma clareza para este debate em temas como, por exemplo, o que fazer com a atual proposta ou anteproposta para a lei laboral. O que fazer caso haja uma tentação de uma revisão drástica da Constituição apenas à direita, que não foi discutida durante as eleições legislativas e que foi até negada por parte daqueles que acabaram por vencer essas eleições. Alterações drásticas como, por exemplo, a retirar direitos ao nível dos direitos, liberdades e garantias. Retirar os trabalhadores da equação no que diz respeito às negociações dos seus próprios contratos de trabalho. Portanto, o que é que o Luís Marques Mendes, enquanto Presidente da República, faria perante isto? Esta clareza eu tenho trazido sempre. E depois, e acha que tem faltado deste lado? Acho que tem faltado em alguns aspectos, mas há um aspecto que aqui é fundamental, precisamente vindo dessa sondagem, que diz respeito à interferência e à intervenção de um futuro Presidente da República. E eu percebo que possa soar injusto para Luís Marques Mendes, mas Luís Marques Mendes é o candidato mais próximo do atual governo. Um governo de um partido que tem entre 1/3 e 1/4 dos votos, mas que, na verdade, tem um domínio tremendo no país, porque tem 2 regiões autónomas, tem o Governo da República, tem as câmaras de Porto, Braga e Lisboa, e é mau termos na Presidência da República alguém do mesmo partido, por mais que diga que é independente, porque essa independência muitas vezes pode não ser efetivamente independente, porque nós todos temos influências e um passado connosco, e no caso de Marques Mendes tem um passado de décadas no PSD, legítimo evidentemente, e também pode não parecer assim aos olhos dos portugueses. E eu aqui citava até Jorge Pinto, deixa-me só interromper-lhe colocar-lhe esta questão. Tendo todos esses resultados que acabou por caracterizar, resultado do voto popular, o senhor está a pôr em causa as escolhas que foram feitas? De modo algum. O que digo é que um Presidente da República pode e deve ser um contrapeso democrático. Os portugueses não devem querer, e eu acho que não querem mesmo, e eu não quero, ter os ovos todos na mesma cesta. Isto não é bom para o país. Não é bom para o país. E eu, como dizia, citava o comentador Luís Marques Mendes, que praticamente há 6 anos, dia por dia, num outro assunto é certo, acabava dizendo: esta suspeita pode ser injusta, mas em política, às vezes, o que parece é. Portanto, às vezes, esta proximidade entre Luís Marques Mendes e o Governo pode realmente ser uma proximidade em demasia que depois faça com que Luís Marques Mendes não possa ser o Presidente da República, que seja este contrapeso democrático que nós precisamos. Porque, caso contrário, pondo os ovos todos no mesmo cesto, é mesmo um mau serviço que fazemos ao país. Marcos Mendes, acha que vai haver alguma dependência sua em relação ao PSD pelo facto de vir do PSD? Não, claro que não. Eu sou na Presidência da República, nesse plano, igual a Mário Soares, a Jorge Sampaio, a Cavaco Silva ou a Marcelo Rebelo de Sousa. Todos vieram de um partido, não é? Todos vieram dos seus partidos. Todos foram líderes partidários e, concorde ou discorde das suas decisões em Belém, foram independentes. E, portanto, eu sou rigorosamente independente. E já dei provas disso também noutros momentos e noutras ocasiões. Mas aquilo que o Jorge Pinto estava a colocar era a questão de saber que num determinado momento um partido que é dominante em várias Eu não queria interromper, peço desculpa, mas só para dizer, é que em nenhum desses casos, tem toda a razão, mas em nenhum desses casos houve esta hegemonia a todo nível. É uma especificidade que em Portugal, pela primeira vez na nossa democracia... Já vai ver. Na nossa democracia, os vários presidentes conviveram com vários tipos de governo.
Mas vou dizer uma coisa, vamos a um exemplo concreto que desmonta completamente a sua teoria. Há 30 anos, 1995 e anos seguintes, houve um presidente socialista, Jorge Sampaio, um primeiro-ministro socialista, António Guterres. Portanto, na sua linguagem estavam os ovos no mesmo cesto e ninguém se queixou disso e não correu mal. Não houve nenhum problema. Sabe porquê? Porque Jorge Sampaio foi um presidente independente, imparcial e isento. E é aquilo que eu também serei. Portanto, esse exemplo já aconteceu e ninguém se queixou. Ninguém. Funcionou bem. O importante é isto mesmo, é a atitude da independência. Aquilo que os portugueses querem num Presidente da República é aquilo que eu acho. Depois os portugueses decidirão. Os portugueses querem ver experiência, querem ver preparação e querem ver independência. E eu julgo que a minha candidatura, a candidatura que eu estou a protagonizar, tem isso. Agora, o mais importante, para além disso, é oferecer ideias e propostas concretas às pessoas. Deixe-me aqui dizer o seguinte. Eu só conheci hoje o Jorge Pinto. Tenho enorme até simpatia pelos debates que vi dele. Porque ele, pelo menos, tem uma ou outra ideia. Não é como há aqueles que só fazem debates na base do ruído. Eu acho que ele teve uma ideia que eu acho errada, mas ao menos teve uma ideia. Eu cumprimento-o por isso. Os outros, às vezes, é só ruído, não tem. Agora, é uma ideia que nos separa completamente. Do ponto de vista de objetivos e do ponto de vista das prioridades. Jorge Pinto disse, é uma ideia, é sexy até, disse, se houver uma grande revisão constitucional, drástica e tudo isso, eu dissolvo o Parlamento. Pois eu queria dizer o seguinte, que essa é uma divergência total que nós temos. E que é uma divergência saudável, que devemos assumir. Em primeiro lugar... agradeço-lhe a clareza. Não é clareza. Eu cumprimento por isso comparado com outros. Eu discordo completamente disso. Primeira questão é assim, ao Jorge Pinto. Eu acho que não é prioridade nenhuma no país haver uma revisão constitucional. E é por isso que eu acho que não vai haver nenhuma revisão constitucional e muito menos uma revisão dessa natureza. Sabe porquê? Porque as revisões constitucionais em Portugal fazem-se sobretudo com PS e PSD. Pois. E, portanto, isso não é possível. Mas a grande questão é assim, quem introduz um tema deste, a ideia da dissolução, tem as prioridades erradas. Neste momento, nós não precisamos de mais dissoluções. Precisamos de estabilidade. Estabilidade para criar ambição. Mas, sobretudo... acha que a série de dissoluções que existiu nos últimos anos foi um dos fatores da instabilidade no país? Quer dizer, eu acho que já houve dissoluções a mais, mas agora a minha preocupação é para o futuro. Eu nunca falo de dissolução por uma razão muito simples. O meu objetivo é a estabilidade. Designadamente aproximar os partidos. Mas pode ter de ser confrontado com ela, como Presidente da República. Com certeza, mas a primeira pedagogia é a pedagogia da estabilidade. Senão temos os objetivos todos ao contrário. Segundo, vou dar aqui só 3 exemplos práticos para a vida das pessoas. A minha prioridade neste momento, por exemplo, é a habitação. A habitação em particular para os jovens. No ano 2001, 64% dos jovens tinham casa própria. Já em 2017 e daí para cá, isto reduziu-se praticamente para 24%. Prioridade é essa. Eu concluo. Só um minuto. Não chega a um minuto. Eu concluo. Tenho que dar a palavra para mudar a habitação não é preciso nenhuma revisão constitucional. Prioridade é melhorar a saúde. Não é preciso nenhuma revisão constitucional. Prioridade é pôr a economia a crescer. Não é preciso nenhuma revisão constitucional. A prioridade é também aumentar as pensões de pensionistas e reformados, como acabei de falar. Isto não precisa de revisão constitucional. Isto precisa de quê? Do contrário do que Jorge Pinto propõe. Precisa de estabilidade, por um lado, para criar ambição para a vida das pessoas. Jorge Pinto, tenho que lhe dar agora a palavra porque está com um atraso em relação a Agradeço, Vítor, e agradeço e digo sem qualquer ironia a sua clareza em relação a este ponto. Espero que os outros candidatos possam ser igualmente claros em relação àquilo que defendem, porque, contrariamente àquilo que diz Luís Marques Mendes, eu não estou tão convencido de que essa revisão não vai acontecer. Não estou tão convencido, nem tão otimista, que nos anos que ainda temos de legislatura não irá haver essa tentação. Mas eu estou muito a favor daquilo que chamou a pedagogia da estabilidade. Eu próprio tenho sido muito crítico, e fui aqui também com o Vítor Gonçalves no meu primeiro debate, em relação a estes miniciclos políticos que foram, sobretudo, consequência da ação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E acho que os portugueses estão fartos desses miniciclos e querem essa estabilidade. Mas esta minha, permita-me a palavra,
política de dissuasão nuclear, já que dizemos que essa dissolução da Assembleia da República é a bomba atómica, é precisamente para assegurar essa pedagogia da estabilidade. Porque um Presidente da República que seja claríssimo, como eu estou a ser em relação a este ponto, vai evitar que haja sequer essa tentação por parte dos partidos que podem fazer essa revisão constitucional apenas à direita. Porque nós estamos a falar, eu estava aqui impresso, só o que foi proposto de radical nos últimos anos, quando houve 2 tentativas de revisão constitucional na Assembleia da República, por pelo menos 2 partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega, de coisas que sim, eu considero extremamente radicais e drásticas. Coisas como, por exemplo, o ataque ao direito à integridade pessoal. Portanto, isto, para mim, é uma revisão drástica da Constituição. Não esteve a ser discutida pelos portugueses nas eleições legislativas. Foi menorizado por candidatos destes partidos que hoje podem ter essa maioria de mais 2/3 e mais nada, absolutamente nada, me garante que não irá haver essa tentação. Eu gostaria de ter o otimismo do Luís Marques Mendes. Gostaria. É bom para o país. Também, se calhar, ter um presidente fruto, confiante e otimista é bom. É fruto... Não, mais otimista do que eu não é fácil. Neste particular é que está a nossa divergência. Mas, se calhar, também é consequência dos anos enquanto comentador, porque eu percebo que enquanto comentador pode dizer eu acho que isso não vai acontecer, passemos à frente. É legítimo, mas hoje é sábado, não é domingo, isto é um debate para decidir o próximo Presidente da República e não um espaço semanal de comentário. Portanto, nós temos de ter a noção de que é um risco real, pelo menos. E eu acho que é um risco real. E sendo um risco real, é preciso ser claros em relação a isso. E repito, agradeço a sua clareza, mas efetivamente há aqui uma grande discordância em relação a este ponto. E há uma discordância sobre até que ponto é que o risco é real. Não é? Do lado de Marcos Mendes, esse risco não é assim tão forte. Marcos Mendes, o senhor anunciou que uma das suas iniciativas vier a ser eleito Presidente da República a convocar um Conselho de Estado sobre corrupção. Sendo o Conselho de Estado um órgão de aconselhamento do Presidente, que influência é que isso teria na resolução dos problemas da Justiça? Toda no combate à corrupção. Primeira questão, Vítor, a minha preocupação nestas eleições é apresentar soluções para problemas que o país tem. Mas é no Conselho de Estado a sede para tratar da corrupção? Não. Conselho de Estado é um órgão de uma importância capital. Claro que o Vítor nunca lá esteve. Só os conselheiros de Estado é que lá estão, claro. Não é? Ora, é a minha... Nesta mesa só o senhor é que é conselheiro de Estado. E, portanto, eu sei. Eu sei a importância que vários conselhos de Estado já tiveram, por exemplo, na viabilização de orçamentos. Porque é um órgão de aconselhamento do Presidente da República, onde está o Primeiro-Ministro e estão os líderes da oposição. Só isto é uma força enorme. E depois tem um conjunto de senadores que exercem uma influência muito grande. E, por isso, o Conselho de Estado nunca na vida teve uma agenda sobre reforma da justiça e combate à corrupção. Não é para tomar decisões, porque o Conselho de Estado é um órgão consultivo, mas é um órgão para aproximar posições. Vamos ser francos. Mas é um órgão que influencia as decisões do Governo? Não, as decisões do país. Seja do Governo ou seja da Assembleia da República. Já lhe disse que vários presidentes utilizaram, digamos assim, entre aspas, o Conselho de Estado para ajudar a criar condições para viabilizar orçamentos de Estado. Já lhe disse isso, e os jornalistas também, comentadores, todos sabem isso. E, portanto, a grande questão aqui é o seguinte. Toda a gente em Portugal, há vários anos, fala de reforma da justiça. Mas nunca ninguém dá um passo para haver um entendimento entre os parceiros para a reforma da justiça. E é esta parte que eu vou fazer. Vários presidentes tentaram, pelo menos na palavra. Sim, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu quero coisas concretas. O meu primeiro Conselho de Estado vai ser para tratar das questões da reforma da justiça. E também do combate à corrupção, que estão em grande medida associados. Em que sentido? Eu acrescentei também, e isto é de uma importância capital, eu antes desse Conselho de Estado vou chamar ao Palácio de Belém 3 entidades que lidam com esta questão do combate à corrupção no terreno. O Presidente do Supremo, que é também Presidente do Conselho Superior da Magistratura, o Diretor da Polícia Judiciária, e nós temos uma Polícia Judiciária muito eficiente, e o Procurador-Geral da República. Para fazer estas duas perguntas, ou melhor, uma pergunta com 2 vertentes muito simples. Digam-me com toda a clareza. Não são diagnósticos, é ação. Mas isso não é uma competência do Governo, Luís Marques Mendes? Espera-me. É a competência do Governo legislar, mas também é a competência do Presidente da República exigir resultados e ter firmeza de ação. E desculpe, a pergunta que eu vou fazer a essas 3 pessoas não é diagnósticos, é ação, é dizer o que é preciso, do vosso ponto de vista, que estão no terreno, melhorar para reforçar e intensificar o combate à corrupção
Em matéria de meios, o que é preciso mais? Em matéria de alterações nas leis, o que é preciso? Um Presidente da República não pode fazer isto? Não, o Presidente da República pode e deve. Um Presidente da República pode ou não fazer um Conselho de Estado desta natureza. Pode e deve, e eu tenho a convicção que isso vai ajudar a criar condições para fazer aquilo que há anos se pede um acordo de regime no domínio da justiça. Jorge Pinto, como é que vê esta proposta de Luís Marques Mendes de, a partir de Belém, lançar uma reforma da justiça e estimular o combate à corrupção? Acha que isso é um poder que cabe ao Presidente? Bom, são duas temáticas diferentes que se podem juntar e tocar em alguns aspectos e evidentemente, o Presidente da República não legisla, não é quem põe em prática a política nacional, mas tem a obrigação até de a influenciar. Portanto, tudo o que seja essa capacidade de influenciar para melhor deve ser uma função do Presidente da República. Sobre corrupção, parece-me que estamos sempre a abordar o tema da maneira contrária. Nós só falamos, os partidos políticos, em particular aqueles que gostam tanto de falar de corrupção, é quase sempre no combate à corrupção. Quase como dando por garantido que ela vai existir, que ela está espalhada por todo o país. Na verdade, tendo o tipo de conversa que se tem nos países onde a corrupção é infinitamente superior àquilo que é em Portugal. Eu quero uma política diferente. Eu quero uma maneira diferente de fazer política, quero uma maneira diferente de discutir a corrupção. Eu quero que em Portugal se discuta a corrupção como se discute nos países onde ela é menor, que é pela prevenção. É, no fundo, o que é que podemos fazer para assegurar que a corrupção não acontece? Porque eu, ouvindo alguns dos outros intervenientes políticos, até nesta eleição presidencial, é quase como se eles desejassem que Portugal fosse profundamente corrupto para depois poderem vir dizer aqui estamos nós, é preciso combater a corrupção. Não, aquilo que eu desejo e desejo profundamente é que se previna a corrupção logo à partida. E isto pode ser feito de muitas maneiras. Qual é a dimensão da corrupção na política em Portugal? Qual é a sua ideia? Há vários índices, cada um tem a sua validade. Catalogar aquilo que é ou não é corrupção é sempre um exercício complexo. Nós estamos nos lugares... Mas parece que não tem a dimensão de que ocupa, por exemplo, nos debates, é isso? Não é isso que eu quero dizer. O que eu disse é que não tem certamente a dimensão que tem noutros países onde a discussão é parecida com a nossa. Penso, por exemplo, num país como o México, muito mais corrupto do que Portugal, e onde a discussão é precisamente muito semelhante à nossa. Eu queria que nós discutíssemos mais como se discute, olha, na Dinamarca, na Nova Zelândia, onde aí sim o foco está na prevenção e não simplesmente no combate, que também deve existir, é evidente. Há coisas que podem ser feitas. Nós, se calhar, podíamos ter apenas uma agência única a nível nacional que juntasse o Mecanismo Nacional Anticorrupção, juntasse a entidade de contas e financiamento dos partidos políticos e a própria entidade para a transparência. Esta centralização era certamente positiva. Se calhar podíamos ter uma comissão de acompanhamento nestes grandes projetos, como já existem no PRR, mas muito mais presente, muito mais fiscalizadora do que aquilo que já existe. Se calhar podíamos ter essa presença também no pequeno poder, aliás, junto dos locais, como as secções de urbanismo das câmaras municipais, onde, infelizmente, muitas vezes há também casos de pequena corrupção. Aquilo que eu quero é, e termino, Vítor, que sejamos exigentes enquanto país e enquanto candidatos a Presidente da República. Dizer que o exemplo tem de vir de cima. Os representantes políticos eleitos, seja um Presidente de Junta, seja um deputado da Assembleia da República, seja um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República, têm de ser intocáveis e irrepreensíveis eticamente. Ponto final. Este exemplo é um exemplo que depois se transmite para a cidadania. Nós precisamos de uma cidadania vigilante também no combate à corrupção. Porque se fizermos isso, se conseguirmos esta alteração cultural de não aceitar a corrupção, da pequena corrupção à grande corrupção, aí sim vamos começar a mudar as coisas. Um Conselho de Estado para isso é bom, mas é suficiente? Eu acho que não. Acho que não. É um passo, mas há muito mais a fazer. Jorge Pinto, recentemente o Governo criou a Comissão de Combate à Fraude no SNS, liderada pelo juiz Carlos Alexandre. Do seu ponto de vista, o SNS é um dos territórios onde a corrupção é maior? Isto parece uma jogada de marketing do Governo. E vou explicar porquê. Porque, repare, o Governo, quando tomou posse na anterior legislatura, dizia que tinha um plano a muito breve prazo para responder aos problemas do SNS. Como não conseguiu apresentar resposta, foi inventando diferentes problemas. Ou eram os imigrantes, agora são as fraudes. Fraudes essas que é evidente que existem. Não sei se existem, eu peço desculpa porque está aqui uma mosca gigante a distrair. Mas esses problemas é evidente que existem. O que eu quero dizer é que já houve uma equipa semelhante em 2012, se a memória não me atraiçoa. Os resultados foram relativamente limitados em relação àquilo que identificaram. O que eu me pergunto é porquê o juiz Carlos Alexandre? Porquê? Qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência em relação à saúde? E como é que nós fazemos isto? E, em paralelo, outro debate que eu gostaria de trazer também para esta sessão de hoje, anunciamos no Conselho de Ministros esta semana esta nova reorganização e este novo empoderamento das CCDRs para a saúde.
Ora, eu gostava era que discutíssemos a verdadeira regionalização, outro ponto do qual também discordo frontalmente com o Luís Marques Mendes, mas que é, na verdade, um imperativo constitucional. E um Presidente da República, se quer cumprir a Constituição... Vamos para o outro tema, a greve geral, Luís Marques Mendes. Não, peço imensa desculpa, deixe-me fazer 2 ou 3 comentários, até porque um é de concordância. Deixe-me só dizer. Vamos ser completamente francos. Primeiro ponto, estamos de acordo que, evidentemente, a corrupção não é apenas o lado repressivo, começa pelo lado preventivo. Evidentemente, estamos de acordo. Segundo ponto, neste lado preventivo, nós temos que colocar o enfoque, acima de tudo, no combate à burocracia. A burocracia brutal que existe em Portugal não é apenas um desastre para a economia. Um licenciamento de uma empresa é um desastre completo para a economia. Mas também é para a corrupção, porque é, no fundo, vender dificuldades, é, no fundo, criar dificuldades para a seguir vender facilidades. Para agilizar os processos. O enfoque, nós temos que ter prioridades. Não pode falar de tudo ao mesmo tempo, não são prioridades. A minha grande prioridade aqui, nesta matéria, tem a ver com o que já disse, e combate à burocracia, que é simultaneamente mau para o investimento e para o resto. Saúde, já agora, aqui tenho uma divergência. Acho que aquilo que foi anunciado na saúde é uma belíssima decisão. É uma boa decisão porque foi rápida, ou seja, tem-se vindo a acumular vários casos na saúde, e é preciso saudar a Polícia Judiciária uma vez mais, porque significa que o Estado está a descobrir a fraude, é bom, mas o Governo agiu criando uma entidade para, digamos, estabelecer regras nesse domínio. O nome do juiz Carlos Alexandre. Acho que o juiz Carlos Alexandre é muito bem escolhido. A experiência que ele tem, designadamente em matéria de tratar na área dele da justiça e combate à corrupção, incute respeito, para não dizer até medo, mas sobretudo respeito. E eu acho que ele não precisa de saber de saúde, porque ele não vai ser Ministro da Saúde, nem Secretário-Estado da Saúde, mas vai criar as condições ou propor regras para, no domínio justamente da prevenção, poder haver, de facto, uma situação bem mais exigente do que o facilitismo que, pelos vistos, exige hoje. O último ponto sobre a greve geral. E agora dava a palavra ao Jorge Pinto. Jorge Pinto, o Presidente deve intervir como mediador de conflitos laborais, do seu ponto de vista? Bem, depende do que estamos a falar. Repare, neste caso em particular, nós estamos a falar de um projeto que ainda nem sequer deu entrada na Assembleia da República, em relação ao qual o Governo... Qual há uma greve geral marcada. Exatamente. E os governos e as intersindicais continuam a negociar, tanto quanto sei, e ambas as intersindicais, numa decisão que há mais de 10 anos não acontecia, decidiram convocar esta greve geral. Tudo me parece estar de acordo com aquilo que é o regular funcionamento da nossa política, das nossas instituições e do modo como nós fazemos também legislação. Aquilo que me parece ser muito importante aqui, no que diz respeito ao Presidente da República, é também ser claro em relação àquilo que pensa em relação a esta lei. Eu já fui muito claro. Eu gostaria também que Luís Marques Mendes pudesse ser e ter a mesma clareza, porque eu ainda me lembro quando Luís Marques Mendes criticou de maneira até bastante dura, decisões do Tribunal Constitucional relativas a direitos laborais nos anos da Troika. Decisões essas que depois, quando até chegaram ao Tribunal de Justiça da União Europeia, validaram aquilo que foi a decisão do próprio TC. Portanto, o Tribunal Constitucional deve, em meu entender, ser consultado também em relação a esta proposta, se ela chegar tal como está, repito, se ela chegar tal como está, há pontos que levantam claras dúvidas constitucionais e, sim, respeitar o Tribunal Constitucional, até porque... Lembro-me também perfeitamente da maneira como Luís Marques Mendes criticou a redução semanal na função pública para as 35 horas. Não sei se ainda mantém essa posição, mas há um passado em relação a propostas, uma vez mais, vindas do PSD, relativas à retirada de direitos dos trabalhadores, à sua levada a Tribunal Constitucional e àquilo que Luís Marques Mendes, na altura, defendia em relação a essa tomada de posição do Tribunal Constitucional. Marques Mendes, agora a palavra. Só para dizer, porque foi muito... agora aos tempos. Que chegou a acusar de minoridade intelectual o próprio TC. Portanto, acho que é importante termos também presente... Marques Mendes quer responder a esta questão e perguntava-lhe exatamente se deve intervir como mediador, se o Presidente da República, nestes casos, deve intervir como mediador. Acho que pode e deve. Acho que pode e deve. É um bom exemplo. E no passado, vários presidentes da República tiveram esse poder de mediador. Porque a grande questão é a seguinte: o presidente não governa? Não. O presidente não faz leis? Não. Mas o presidente não é uma rainha de Inglaterra. Vamos ser francos. Não é. Não é um executivo, mas também não é uma rainha de Inglaterra. E, de facto, o poder mediador é um poder essencial. E por isso eu até tornei muito claro o meu ponto de vista sobre a questão laboral. Primeiro ponto.
Tem que ser rápido porque temos 3 minutos. O país precisa de reformas. E a coisa mais hipócrita que há é uma pessoa pedir reformas e depois, no dia seguinte, quando surgem reformas, dizer que não às reformas. Segundo ponto, o que eu considero nesta área é que, em matéria laboral, é essencial um acordo com as entidades patronais e sindicais. Claro que falo sobretudo da UGT. Acho que uma alteração à legislação laboral sem acordo é má. E, portanto, eu já comecei a fazer essa pedagogia, mesmo antes de ser Presidente da República. Finalmente, eu acho que, neste momento, houve uma alteração da atmosfera política enorme. Depois da semana passada, e sobretudo esta semana, do Primeiro-Ministro ter recebido a UGT, o ambiente foi desanuviado. A greve manteve-se. As declarações da própria UGT são nesse sentido. Vítor, eu sei, eu termino. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Nós temos que pegar em todas estas matérias com o objetivo que identifiquei no início. Ter espírito reformista, estabilidade, porque não podemos andar dando ano em eleições, e, sobretudo, ambição. Muita ambição. E, como se vê, podemos discutir isso na base de um total respeito, e eu cumprimento até por isso o Jorge Pinto. Jorge Pinto, tenho uma questão para si sobre a Venezuela. Há aqui uma diferença de tempos. O Jorge Pinto tem menos tempo e, portanto, eu vou-lhe dar agora um pouco mais, mas, apesar de tudo, pedir-lhe brevidade. Tem a ver com este novo conflito que está a emergir na América Latina com os Estados Unidos, que determinaram hoje o encerramento do espaço aéreo do território, e o presidente norte-americano avisou que haverá uma incursão terrestre muito em breve contra os traficantes de droga. Tendo em conta que há uma comunidade alargada de portugueses na Venezuela, se estivesse em Belém, o que é que o senhor faria? Olha, deixe-me começar com um ponto prévio. Eu não gosto de Nicolás Maduro, repudio tudo aquilo que o regime de Nicolás Maduro representa. Fique isto bem claro e cabal na minha posição. Nós temos uma obrigação, enquanto candidatos a Presidentes da República, de ser muito defensores daquilo que é a proteção das centenas de milhares de portugueses e lusodescendentes na Venezuela. Nós devemos ter, e espero bem que o Governo esteja já a tratar disso, um plano de emergência pronto a ser ativado amanhã, se necessário for. Porque aquilo que está em causa, e nós sabemos que a TAP neste momento não consegue voar para a Venezuela, é a eventualidade de um ataque ao arrepio do direito internacional, que fica isto também bem claro, que vai colocar em risco as vidas destas centenas de milhares de portugueses. Aquilo que um Presidente da República deve fazer é envidar todos os esforços diplomáticos para garantir que a vida destes portugueses é protegida. Envidar todos os esforços para que o direito internacional seja respeitado. Porque não é por eu não gostar de Nicolás Maduro, não é por eu repudiar o seu regime que posso aceitar que haja um ataque ilegal ao arrepio do direito internacional. Não é aceitável, nem pode ser. Esta minha posição é claríssima e aquilo que eu faria enquanto Presidente da República, com toda a descrição necessária, dada a importância e a sensibilidade do tema, era, junto do Governo, insistir e assegurar-me de que um plano de emergência estava já a ser tratado e que, repito, se amanhã mesmo fosse preciso ir evacuar, salvar estas pessoas, estes portugueses na Venezuela, o conseguiríamos fazer. Eu repito, espero que isto já esteja a ser feito. Até admito que esteja a ser feito de modo escondido da comunicação social, faz sentido. Discreto. Mas seria essencial que um Presidente da República fosse muito claro na necessidade de, 1, respeito do direito internacional, 2, proteção da vida dos portugueses que estão na Venezuela. Marcos Mendes, é a sua última resposta, pedia-lhe brevidade, porque tem uma certa vantagem sobre o seu candidato Jorge Pinto. Mas é uma vantagem mínima de 6 segundos. Sim. O que é que faria se estivesse em Belém relativamente a esta situação? Eu estou de acordo. Evidentemente que o Presidente da República deve estar permanentemente informado pelo Governo e deve informar-se junto do Governo justamente relativamente à delicadeza da situação e aos planos que devem sempre existir. Estamos de acordo, aí não temos nenhuma discordância. Eu queria só acentuar isto, embora veja sempre as coisas pela positiva. Isto leva a dizer-me aquilo que lhe dizia no início, Vítor. Espero que nestes debates se comece também um dia a falar de comunidades portuguesas no estrangeiro. Eu assumi um compromisso com as comunidades de que vou fazer, sendo eleito Presidente da República, presidências abertas no estrangeiro junto das comunidades. Fazem-se presenças abertas cá dentro e bem. Também lá no estrangeiro as comunidades são Portugal e há sobretudo um ponto que não há tempo para discutir, que eu tenho a certeza que nós estaríamos de acordo. É que
há uma falta enorme de investimento no ensino do português no estrangeiro. Bem, eu sei que fui imigrante e filho neto de imigrante. E as nossas Não, mas deixe-me dizer, porque eu acho que o Jorge Pinto também concorda comigo. Cá dentro nem se discute o assunto e presidências abertas que vou fazer no estrangeiro são justamente para que assuntos estratégicos do país sejam discutidos e não metidos na gaveta. As comunidades merecem mais atenção. Marcos Mendes e Jorge Pinto, muito obrigado por terem participado neste debate. Estamos a caminho das presidenciais de 2026. A todos, boa noite, muito obrigado e um bom fim de semana. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.